Fala rapaziada, tudo bem? O Walton Pereira aqui. Hoje eu quero falar com a parte 2 do vídeo que a gente estava falando sobre inerrância bíblica, né? Talvez tenha uma parte 3, 4, não sei, vamos descobrir conforme os vídeos vai sendo feito, né? Porque é um material realmente extenso, é uma informação realmente que não é tão simples quanto parece. Se a gente for olhar só pelo lado simples, a gente vai acabar perdendo muito detalhe extremamente importante para o assunto, né? Então vamos lá. Eu terminei o outro vídeo, a gente estava falando sobre a diferença dos arianos, né, pro Concílio de Nicéia, o que realmente o Concílio de Nicéia falou, né? Porque a gente está falando sobre a formação da Bíblia. Então a gente tem que entender que teve dois concílios diferentes. Antes de mais nada, só queria avisar para vocês, meu filho tá aqui, ele tá bem acordado, bem cheio de energia. Então, hora ou outra, vocês podem ouvir aí um barulhinho de uma criança falando aí. É porque assim é a vida, né? Então houve dois concílios de Nicéia. Eu já vou começar no conteúdo aqui mesmo, é isso mesmo. Dois concílios de Nicéia. O primeiro foi em 325, né, que surgiu no momento de transição para o cristianismo, que havia sido legalizado pelo Edito de Milão em 313. Né, essa legalização por Constantino permitiu que a igreja se organizasse e debatesse questões teológicas de forma mais ampla. No entanto, essa nova liberdade também trouxe desafios como a necessidade de resolver disputas internas que ameaçavam dividir os cristãos. Essas disputas internas foi o que a gente falou no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card. Eu não sei como funciona direito, mas vamos colocar aqui no card ou na descrição e vocês ver o vídeo anterior para vocês entenderem o contexto do que está sendo dito, tá bom? Então você pode ver o vídeo anterior, que você vai ter uma certeza melhor do que a gente está falando, tá bom? Sobre o primeiro concílio de Nicéia. O segundo concílio de Nicéia, aí ele foi realizado em 787, ou seja, o dobro de tempo depois de Jesus. Ocorreu num período marcado por intensos debates sobre o uso de imagens e veneração cristã. Então, ou seja, esse segundo concílio já não tinha mais a ver com Cristo, já não tinha mais a ver com o Evangelho. A gente vê que o paganismo já estava se envolvendo na Igreja Católica Apostólica Romana, né? E esse concílio veio mais para essa discussão, se a gente deveria adorar imagens, o uso de imagens ou não. Essa controvérsia, conhecida como querela iconoclasta, dividiu o Império Bizantino entre os que defendiam a proibição das imagens religiosas e aqueles que as consideravam fundamentais para a devoção, né? Então, tinha gente que acreditava que tinha que adorar Maria e tudo mais. Então o concílio reafirmou a legitimidade do uso de imagens, argumentando que elas serviam como representações que ajudavam os fiéis a se conectar com o divino sem cair em idolatria. Ou seja, as imagens estão ali, a gente vai orar ali do lado delas, em nome de Deus a gente vai estar orando para aquelas imagens, mas isso não vai fazer a gente cair na idolatria, isso só vai conectar a gente com o divino. Não, gente, não é assim. A gente sabe muito bem que desde o dos primeiros mandamentos fala: não terá outro Deus, não faça imagem de nada que está no céu, nada que está na terra, nada que está no ar, com a intenção de se prostrar para adorar. Então, não. O concílio defendeu que as imagens eram representações legítimas de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, servindo como ferramentas pedagógicas para todo mundo conhecer, e devoção. Esse posicionamento foi influenciado pelos escritos de João Damasceno, que argumentava que a encarnação de Cristo legitimava a representação visual do divino. Então ele dizia que era válido que existisse uma representação visual do divino, levando em consideração que Jesus teria se encarnado. Então essa encarnação legitimava, coisa que não faz sentido. Não tem como dizer que pelo fato de Deus ter se encarnado, ele legitimava uma imagem dele mesmo. Tanto que até hoje a gente tem certeza e sabemos que a imagem de Jesus não é a imagem correta, é uma representação. Na verdade, existem muitas antigas que seriam até uma obra de Leonardo da Vinci, de um namorado dele, alguma coisa assim, coisa que ridículo. Mas a gente vê que não é a representação de Cristo, porque essa imagem de Cristo, Deus ele deixou que ficasse como mistério realmente, porque ele não queria que ninguém usasse isso de idolatria, por mais que a gente ainda vê gente usando, né? Então vamos lá, a formação do cânon bíblico, né, que é a lista de livros considerados escritura bíblica. Foi um processo longo, gradual e multifacetado, dividido em duas grandes áreas:
o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos falar o que der tempo nesse vídeo. Eu acredito que vai dar tempo de explicar bastante coisa. E se você está já gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar, tá bom? Aperta o hypar aqui também, aperta o sininho, vamos estar fazendo o que der aí para estar ajudando o canal a crescer, para a gente trazer mais informações com mais preparo, mais tempo, né? Então vamos lá. A linha do tempo das divisões da Bíblia, ela e sua organização literária acontece da seguinte forma: a Bíblia é dividida dessa forma. O Antigo Testamento, a gente tem no começo a lei, né, que é o Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque penta são 5. Então são 5 primeiros livros, esse Pentateuco, que é a lei, né? Toda vez que a gente vê a Bíblia falando a lei dizia isso, é isso. Que aí se dá entre 1450 a.C. e 1250 a.C., que a gente vê os primeiros escritos dessa parada. Os livros históricos, né, que tem uma narrativa da nação, né, então ela é mais uma historicidade ali dos reis e tudo mais, entre 1200 a.C. e 445 a.C. Também os livros poéticos e de sabedoria. E aí vai entre os anos 1000 ali mais ou menos antes de Cristo. Os profetas maiores, que são as mensagens extensas, né? Então a gente tem ali entre o século 7 e o século 6 antes de Cristo. E os livros dos profetas menores, que são as mensagens mais curtas, entre 780 a 420, quando se encerra a transmissão da mensagem de Deus até a vinda de Cristo. E a gente tem depois o Novo Testamento, partindo dos Evangelhos, entre o ano 65 aos anos 100 depois de Cristo. Os livros históricos, né, Atos dos Apóstolos especificamente, que foi aproximadamente 65 depois de Cristo. As epístolas paulinas, né, as cartas de Paulo, que seriam entre 50 depois de Cristo a 67 depois de Cristo. As epístolas gerais, né, que são as cartas para as igrejas, que aí vem a epístola de Pedro, epístolas de João e tudo mais, ou universais, que são cartas para a igreja, entre o ano 50 e o ano 100 antes de Cristo. Entre os anos 50 e 100 depois de Cristo, tá bom? E os livros proféticos, né, o Apocalipse, que é entre o ano 95 e 96 depois de Cristo, escrito pelo apóstolo João. Então a gente tem essa divisão mais ou menos para você entender como foi dividido e como que se deu cada uma. Do Antigo Testamento, ou o Taná, na tradição judaica, baseou-se em critérios ligeiramente diferentes dos critérios do Novo Testamento. Então foi um pouco diferente, pois o processo era mais antigo, gradual e centrado na tradição profética e legal de Israel. Tá bom? Então a gente vê aqui o primeiro critério era a autoridade profética ou legal. O principal critério era que o livro deveria ter sido escrito por um profeta, alguém com autoridade divina inquestionável, ou por uma figura-chave na história da aliança, como Moisés para a Torá. A Torá era atribuída a Moisés como o maior profeta, conferindo-lhe a mais alta autoridade. E os profetas, Nevim, os livros deveriam ser obras de um profeta reconhecido, Isaías, Jeremias, etc., ou de um líder inspirado, Josué, Samuel. O segundo critério era a antiguidade e o uso contínuo. O livro tinha que ser antigo e ter sido usado de forma consistente, lido, ensinado, reverenciado pela comunidade de Israel. Então isso não tem a ver com Roma, isso não tem a ver com o Concílio de Nicéia, isso não tem a ver com nada. Todo o Velho Testamento foi sendo formado já antes mesmo até de Cristo aparecer aqui na Terra, tá bom? Então a Torá foi aceita primeiro por ser a mais antiga e central para a vida de Israel desde o exílio, desde sempre. E os livros escritos após o fechamento da profecia, geralmente datado após Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo, foram vistos com suspeita e em sua maioria não foram incluídos. O terceiro critério, então, era que andasse em conformidade com a aliança, né, a ortodoxia judaica.
Então o conteúdo do livro precisaria estar em harmonia com a aliança de Moisés ali com Deus e com Israel, né? As doutrinas fundamentais deveriam estar em acordo e do judaísmo, como por exemplo o monoteísmo, a eleição de Israel e a promessa messiânica de que viria o Messias. E sobre a exclusão, os livros que promoviam o politeísmo ou minavam a autoridade da lei mosaica eram excluídos. O quarto critério era que deveria ter sido escrito em hebraico em Israel. Não era um critério tão rígido no início, mas se tornou um fator importante. Então, a maioria dos livros canônicos do Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, com pequenas porções em aramaico, alguns versículos, como em Daniel e Esdras. Os livros deuterocanônicos ou apócrifos, aceitos pela Igreja Católica e Ortodoxa, mas não no cânon protestante judaico, foram em grande parte escritos em grego ou fora da terra de Israel, como o 1 Macabeus. Isso contribuiu para a sua exclusão da lista final do cânon hebraico, o Taná. Então agora vamos dar uma olhada sobre o Novo Testamento, que já é um pouco diferente. Então, os livros do Novo Testamento foram reconhecidos como canônicos pela Igreja Primitiva, com base em 4 critérios principais de discernimento. É importante notar que esses critérios não foram criados, tá bom? Foram usados para reconhecer a autoridade que os livros já possuíam. Então vamos lá. Os critérios do Novo Testamento foram o seguinte. O primeiro, apostolocidade. Então, o livro foi escrito por um apóstolo, alguém que testemunhou a ressurreição ou foi chamado diretamente por Cristo, como Paulo, ou por um associado próximo de um apóstolo que registrou fielmente o testemunho apostólico. Exemplo de Mateus, né, que era apóstolo, João que era apóstolo, Marcos que era associado de Pedro e Lucas associado de Paulo, né? Segundo critério é a ortodoxia, ou conteúdo doutrinário. Então, o ensinamento do livro é consistente com a sã doutrina estabelecida por Cristo e ensinada pelos apóstolos? Está em concordância com os livros já aceitos, né, com o Antigo Testamento, inclusive? Isso ajudava a rejeitar escritos que continham heresias incipientes, como o gnosticismo, que frequentemente distorcia a humanidade ou divindade de Cristo. O uso universal. Terceiro critério, né? A aceitação eclesiástica. Então, o livro era amplamente aceito e lido publicamente nas comunidades cristãs ao longo das vastas regiões geográficas, né? As igrejas do Oriente e do Ocidente. Se o livro só era usado por uma seita ou por uma única região pequena, ele era considerado duvidoso. O consenso da igreja era fundamental. E o quarto critério era a antiguidade ou a data de composição. O livro foi escrito no período apostólico, né, no primeiro século, enquanto os apóstolos e os seus companheiros ainda estavam vivos. Isso garantia que o material vinha de fonte original da fé. Livros escritos muito depois do período apostólico, do século II, por exemplo, em diante, eram excluídos mesmo que contivessem os nomes dos apóstolos. Tá bom? Então, sobre mais ou menos como foi esses critérios. Não teve um critério de Roma ou algo do gênero, tá bom? Ok, né? Então chegamos a esse ponto. E como então vamos saber o que é falado nos evangelhos é verdadeiro? Tem algumas formas, né? Como, primeiro, as conexões proféticas, né? A precisão histórica, a controvérsia da permanência, de como algo permanece não sendo verdadeiro por tanto tempo, pessoas morrendo, lutando e tudo mais. A confiabilidade textual, né, o texto não muda. O critério de constrangimento, você vê que os próprios apóstolos falam de falhas deles próprios. Se eles queriam crescer os seus nomes, talvez eles não trariam imperfeições, medos e falhas neles próprios. Coisas que não tem esse medo porque você vê que é verdadeiro, é uma fala verdadeira. A pessoa não tem medo de falar sobre suas vergonhas porque ela sabe que o evangelho é verdadeiro e é justamente essas falhas e imperfeições que mostra que eu não tenho interesse próprio no conteúdo que eu estou passando, mas sim, o interesse é em Cristo. Assim como eu aqui, por exemplo, fazendo um vídeo, olhar para vocês e dizer, eu sei que pela minha dignidade, pela minha força, pela minha própria justiça, o que eu merecia nada mais era do que o inferno, né?
porque eu sei o quão mal eu sou, mas pela graça de Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua misericórdia, como diz na Bíblia, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, única e exclusivamente por isso eu posso estar aqui e falar essas coisas, porque eu não prego a mim mesmo, mas eu prego a Cristo. Porque se eu fosse pregar a mim mesmo, minha pregação seria vã. Se eu fosse falar de mim mesmo, a minha fala seria em vão, porque não teria mérito nenhum em mim para que vocês pudessem olhar e falar ele é uma pessoa boa. Mas sobre Cristo é outra parada, tá bom? A datação precoce, né? Então antes de 70 de Cristo. E o detalhe de testemunha ocular, então uma memória vívida e o martírio dos autores. Então vamos lá, vamos começar com as conexões proféticas. Eu provavelmente só vou conseguir fazer as conexões proféticas nesse vídeo e o restante a gente faz numa segunda parte. As conexões proféticas. O texto segue uma linha de raciocínio coerente pelo esperado nas interpretações e escritos do Velho Testamento, comprovando profecias antigas, narrando ocorrências contemporâneas. O objetivo dessas conexões é a autenticação, ou servir como prova de identidade divina de Jesus e da veracidade da mensagem cristã. B, a continuidade divina, ou seja, ilustrar que a vinda de Jesus não foi um evento aleatório, não era do nada, mas foi parte de um plano de Deus estabelecido desde o início, né? Quando, por exemplo, Deus fala, antes da fundação do mundo ele já tinha te escolhido. Ou então, quando ele está lá, na hora que o homem cai, ele fala, da barriga da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. A gente hoje, como a gente vem depois de Cristo, a gente consegue ver claramente que era Jesus. Mas eles tinham essa espera do Messias através disso. Então essas conexões proféticas mostram isso, que as coisas foram acontecendo conforme o tempo. E C, o fortalecimento da fé, que ajuda os crentes a reconhecer a fidelidade de Deus e a importância do sacrifício de Cristo. Para isso que essas conexões servem. Então vamos lá, algumas conexões para que vocês tenham uma noção. Por exemplo, a profecia do Antigo Testamento sobre o nascimento virginal diz em Isaías 7,14: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. E em Mateus 1,23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel. Mateus 1,20, né? Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus, como bem sabemos, é Yeshua, que Yeshua é a salvação vinda de Yahvé. Por isso que ele seria a salvação dos povos dos pecados. Tudo isso aconteceu para que ele cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Né? Então você vê que esse Messias seria Deus conosco. Seria Emanuel, nesse sentido. O local do nascimento de Jesus. Aqui, ó, desse aqui, ó. Certo? Do local do nascimento de Jesus. Então a gente vê em Miqueias 5:2, né, que mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as cidades, entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. E aí Mateus 2:1 vem em Lucas 2:4-7, a gente vê que Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Sofrimento e morte do Messias, né? Então no Antigo Testamento a gente vê em Isaías 53, vamos abrir aqui Isaías 53. Acho que todo mundo conhece, mas é um texto que sempre vale a pena estar lendo. Não tem como dizer que não é de Jesus esse texto, gente. A gente pode ser um tipo de pessoa bem cética, mas não tem como dizer que não é de Jesus. Isso aqui é uns 600 anos, mais ou menos, eu acho, antes de Jesus, salvo engano, né? Então vamos lá. Ora, quem criou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade de que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário,
Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta da nossa iniquidade. O castigo que nos propiciou a paz cai todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos sarados. Salmos 22, que é assim, ó, meu Deus, por que me desamparaste? Que é aquela frase que Jesus diz no estando da cruz, né? Porque está distante de me salvar, tão longe dos meus gritos de aflição. Deus meu, eu clamo de dia, mas não me responde. Durante a noite não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, e és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, e em ti creram e não se desapontaram. Então, quanto a mim, se houver, não sou mais homem, motivo de zombaria do povo, humilhado, desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançaram insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Então a gente vê aquela hora, se é filho de Deus, sai aí dessa cruz aí então, que é exatamente corroborando com essa fala. Então você vê que fala também claramente sobre, é um pouco maior o texto, mas a gente vê claramente fala de Jesus, né, do sofrimento de Jesus. E aí a gente vê o cumprimento em detalhes, como a perfuração aqui, agora essa parte seria interessante a gente ver. Salmo 22:16, que é uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, traspassaram minhas mãos e pés. A morte com criminoso e a sepultura entre os ricos, né, que está em Isaías 53:9, e o silêncio diante dos seus acusadores em Isaías 56:7, todos confirmados e realizados na crucificação de Jesus, tá bom? E aí a gente vê também a traição por 30 moedas, né, em Zacarias 11, 12, 13. Vamos abrir Zacarias 11, 12, 13. Então eu me dirigi a eles, concluindo: se parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido. Caso contrário, não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E Yahvé, o Senhor, me ordenou: lança isto ao oleiro, esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. Em seguida peguei 30 moedas de prata e atirei no templo do Senhor para o oleiro. Então você vê que é falado aqui em Zacarias e cumprimento vem. A gente vê isso em Mateus 26:15 e 27, do 7 ao 10. Né? O valor e destino do dinheiro cumpridos exatamente o mesmo, tá bom? E a última aqui, uma profecia que diz: e este evangelho do reino será pregado por todo o mundo. Essa é uma das profecias mais difíceis de poderia ter acontecido, porque eram poucas pessoas letradas. Mas o cumprimento veio onde hoje o evangelho está quase em todos os idiomas, quase todos os lugares, todas as pessoas cada vez mais conhecendo sobre a Cristo. É o assunto mais falado ainda, é o assunto de maior destaque, é o assunto onde as pessoas mais geram debates e tudo mais, porque é um assunto que a gente vê ainda como incompleto e a gente vê esse cumprimento em progresso e observável nos nossos dias. A gente vê cada vez mais o evangelho, missionários chegando em países inóspitos e tudo mais, justamente para levar esse evangelho de Cristo, esse evangelho da verdade. Bom, eu acho que o vídeo já ficou bom por aí. A gente continua a parte da controvérsia da permanência e os outros pontos em uma parte 3 desse vídeo. A gente já fez a parte 1 e parte 2 agora. Então na parte 3 a gente faz a continuação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de dar like, de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de fazer um comentário aí bem bacana do que você achou. Se você acha que está faltando alguma informação sobre isso, manda aí também nos comentários, que aí a gente já prepara para os próximos vídeos. E é isso aí. Ademais, até a próxima.